No coração do Brasil, onde a terra parece arder sob o sol implacável e a vegetação se retorce em formas dramáticas, esconde-se um dos maiores palcos de superação do planeta Terra. Este não é um lugar para amadores. Aqui, cada gota de água vale ouro, cada sombra é um refúgio, e cada segundo de distração pode ser o último. Enquanto o mundo volta seus olhos para a densidade da Amazônia, ou para as planícies alagadas do Pantanal, uma savana antiga e resiliente guarda segredos de evolução que desafiam a própria imaginação. Animais dotados de habilidades extraordinárias moldaram suas vidas para dominar um cenário de extremos, onde a seca severa e o fogo moldam o destino de quem ousa chamar este lugar de lar. Bem-vindos ao Cerrado brasileiro, a savana mais biodiversa do mundo, um reino de gigantes esquecidos e de estratégias de sobrevivência que roçam a perfeição ecológica. Muitas vezes incompreendido e visto apenas como uma terra de árvores secas, o Cerrado é, na verdade, a imensa caixa d'água do continente, um ecossistema vital que pulsa vida em cada centímetro de seu solo avermelhado. Para resistir a um ambiente tão dual, onde meses de seca escaldante são seguidos por tempestades avassaladoras, os seus habitantes precisaram se transformar em verdadeiros mestres da adaptação. Cada criatura que caminha por este solo desenvolveu uma assinatura única de sobrevivência, uma resposta anatômica e comportamental para enfrentar a escassez e os predadores. Neste documentário, nós vamos cruzar os horizontes dessa savana mística para revelar os segredos dos seus habitantes mais engenhosos e destemidos. Veremos como o gigantismo, a velocidade, a visão cirúrgica e a resistência pura se manifestam em espécies que aprenderam a ler os sinais da terra e do céu. Compreender o Cerrado é entender que a vida sempre encontra um meio de prosperar, mesmo quando tudo ao redor parece conspirar a favor do deserto. A sobrevivência aqui não exige apenas força bruta, mas sim uma conexão íntima com os ciclos do clima e as características únicas do terreno. E para começar a desvendar esses mistérios de adaptação extrema, precisamos desviar o nosso olhar do horizonte aberto e focar a atenção naquilo que acontece bem abaixo dos nossos pés. É no solo compactado e firme, muitas vezes castigado pelos incêndios sazonais, que se escondem os primeiros segredos deste bioma fascinante. O Cerrado guarda mistérios em níveis muito mais profundos do que os olhos humanos podem captar à primeira vista, onde a salvação de muitas espécies não depende de pernas longas para vigiar o horizonte ou de asas para escapar em direção às nuvens, mas sim de ferramentas blindadas e de uma engenharia natural surpreendente, projetada especificamente para escavar e dominar os mistérios mais ocultos do subsolo. Abaixo da superfície do Cerrado, onde as raízes das árvores se entrelaçam como veias profundas em busca de água, existe um universo paralelo de sobrevivência. Se no horizonte o lobo-guará usa a visão panorâmica, no chão endurecido pela seca, a vida exige uma abordagem completamente diferente. É aqui que entra em cena um dos engenheiros mais formidáveis da natureza sul-americana, o tatu. Carregando uma verdadeira armadura biológica nas costas, este animal é uma obra-prima da engenharia evolutiva,
moldado para resistir tanto ao ataque de predadores famintos quanto às condições extremas do clima. O cerrado abriga diversas espécies, desde o imponente tatu canastra, um gigante que pode ultrapassar os 30 quilos, até o ágil tatu-galinha. A carapaça que recobre seu corpo não é uma estrutura rígida e sem vida. Ela é composta por placas ósseas dérmicas cobertas por uma camada de queratina, divididas em cintas móveis que garantem ao animal uma flexibilidade surpreendente. Quando o perigo se aproxima na forma de garras ou dentes afiados, o tatu transforma sua anatomia em uma fortaleza quase impenetrável, recolhendo suas partes vulneráveis e desafiando a frustração de qualquer caçador. Mas a verdadeira magia desse sobrevivente não está apenas na defesa, e sim na sua impressionante capacidade de modificar a paisagem ao seu redor. Equipado com garras dianteiras que funcionam como verdadeiras pás mecânicas, impulsionadas por uma musculatura peitoral extremamente compacta e vigorosa, o tatu rasga o solo compactado e seco com uma facilidade assustadora. Em questão de minutos, ele é capaz de desaparecer sob a terra vermelha, cavando túneis profundos que servem como refúgio térmico. Enquanto a temperatura na superfície ultrapassa facilmente os 40 graus sob o sol do meio-dia, o interior de suas tocas permanece fresco e úmido, um verdadeiro oásis de estabilidade climática. Essas escavações são tão perfeitas que o tatu acaba prestando um serviço ecossistêmico vital para todo o bioma. Quando ele abandona uma toca antiga, dezenas de outras espécies, desde anfíbios e serpentes até pequenas aves e mamíferos, utilizam esses túneis para escapar dos incêndios sazonais e dos predadores. O tatu não apenas sobrevive no cerrado, ele molda a segurança de toda uma comunidade ao seu redor. Suas incursões noturnas são focadas em uma busca incansável por insetos, cupins e formigas, utilizando um olfato aguçadíssimo que detecta larvas escondidas a vários centímetros de profundidade. Com sua língua comprida e viscosa, ele limpa colônias inteiras, controlando populações de insetos e ajudando na ciclagem de nutrientes do solo. O tatu nos mostra que, para reinar na savana brasileira, muitas vezes a melhor estratégia é recuar para as profundezas e construir o próprio caminho. No entanto, enquanto alguns encontram a salvação ao mergulhar na escuridão da terra, outros mestres do cerrado preferem enfrentar a vastidão das planícies abertas de peito aberto, confiando na velocidade e na imponência de quem domina os horizontes sem precisar voar. Deixar as profundezas da terra e erguer os olhos para o horizonte do cerrado é deparar-se com uma imensidão que exige velocidade e vigilância constante. Nas planícies abertas e nos campos limpos, onde a vegetação rasteira oferece poucos esconderijos contra os perigos que vêm de longe, a evolução moldou uma criatura extraordinária. Com pernas longas e robustas, passos firmes e um olhar atento que varre a savana, a ema surge como a rainha incontestável dos espaços abertos. Sendo a maior e mais pesada ave de todas as Américas, ela abriu mão da capacidade de voar há milhões de anos, escolhendo em vez disso dominar o solo firme com uma eficiência impressionante. Suas asas, embora inúteis para o voo celestial, ganharam uma nova e engenhosa função. Agem como lemes biológicos de alta precisão. Quando a ema se vê obrigada a fugir de um predador, ela pode atingir velocidades que passam dos 60 km por hora,
mudando de direção abruptamente em zigue-zagues calculados que deixam qualquer perseguidor completamente desorientado. Suas patas fortes, dotadas de 3 dedos robustos, impulsionam seu corpo com uma força formidável através do capim seco, transformando a ave em um verdadeiro raio que corta a poeira dourada da savana. No entanto, a vida da ema no cerrado vai muito além da velocidade pura. Ela desempenha um papel ecológico tão grandioso quanto seu porte físico. Como uma criatura omnívora de apetite voraz, ela consome desde sementes, frutos e folhas, até pequenos répteis, roedores e uma quantidade imensa de insetos. Ao caminhar por grandes distâncias todos os dias em busca de alimento, a ema atua como uma das mais importantes semeadoras do bioma, espalhando as sementes de inúmeras plantas nativas através de suas fezes e garantindo a renovação contínua da flora que sustenta a vida na região. Mas o que realmente fascina os observadores da natureza é o comportamento social e reprodutivo desse animal, que subverte as regras tradicionais do reino das aves. No universo das emas, o macho assume o papel de um pai heróico e ultradefensivo. É ele quem constrói o ninho no chão, uma depressão circular escavada na terra e forrada com folhas secas. E é ele quem atrai várias fêmeas para que depositem seus ovos ali. Depois que elas partem, o macho assume sozinho a monumental tarefa de chocar dezenas de ovos gigantes sob o calor escaldante do dia e o frio das noites de inverno. Quando os filhotes nascem, esse pai imenso transforma-se em um protetor feroz, eriçando suas penas e enfrentando qualquer ameaça para garantir o futuro da linhagem. Ver um bando de pequenas emas correndo sob a guarda de um macho imponente é testemunhar a vitória da vida sobre a rigidez do clima. Mas o cerrado não testa seus habitantes apenas com distâncias e velocidade. Ele exige resiliência térmica, uma capacidade que poucos dominam tão bem quanto as criaturas de sangue frio que aprenderam a usar o próprio calor do sol como combustível para governar o solo incandescente. Quando o sol atinge o seu ápice e o calor do cerrado faz o horizonte ondular em miragens de poeira, a maioria dos mamíferos e aves busca o abrigo das poucas sombras disponíveis. É nesse momento de calmaria aparente, sob uma temperatura que fritaria a pele dos menos preparados, que o verdadeiro dono do solo incandescente desperta com força total. Das frestas das rochas ou de tocas abandonadas, desliza uma criatura que parece ter saído diretamente da era dos dinossauros, o teiu. Sendo o maior e mais agressivo lagarto de toda a América do Sul, este réptil imponente pode ultrapassar facilmente 1,5 metros de comprimento, ostentando um corpo robusto, musculoso e coberto por escamas que misturam tons de preto, branco e cinza em um padrão de camuflagem perfeito para as texturas da savana. Como todos os répteis, o teiu é um animal ectotérmico, o que significa que ele depende diretamente das fontes externas de calor para regular a temperatura do seu próprio corpo. Longe de ser uma desvantagem, ele transformou essa característica em uma arma de sobrevivência espetacular. Logo cedo, ele se posiciona estrategicamente sobre as rochas aquecidas para absorver os primeiros raios solares, elevando seu metabolismo ao máximo. Uma vez carregado de energia térmica, o teiu se transforma em um caçador veloz, implacável e dotado de um oportunismo sem igual. Seu comportamento alimentar define o conceito de sobrevivência. Ele come absolutamente tudo o que cruza o seu caminho. Desde ovos de aves e pequenos mamíferos até frutos caídos, insetos e carcaças de outros animais,
Nada escapa de suas mandíbulas poderosas e de seus dentes afiados, capazes de esmagar ossos com uma pressão assustadora. Para rastrear o ambiente com precisão cirúrgica em meio à vegetação rasteira, o teiu utiliza uma língua bífida e comprida, que se projeta constantemente para fora da boca. Essa língua captura as partículas odoríferas presentes no ar e as leva até o órgão de Jacobson, localizado no céu da boca, permitindo que ele cheire o mundo em 3 dimensões e localize uma presa ou uma ameaça a metros de distância. Quando confrontado por um predador, o teiu deixa de lado a sua postura pacífica e revela uma valentia impressionante. Ele infla o corpo para parecer maior, solta chiados altos e intimidadores e, se necessário, utiliza sua cauda longa e chicoteadora como uma arma de defesa violenta, capaz de provocar ferimentos sérios em quem ousar subestimá-lo. Além de sua força e astúcia, o teiu possui uma capacidade de regeneração e cicatrização notáveis, o que o torna um verdadeiro sobrevivente de batalhas territoriais brutais. Ao fim do dia, quando o sol finalmente se põe e o solo começa a esfriar, este gigante de sangue frio recolhe-se ao seu refúgio, reduzindo seus batimentos cardíacos para economizar cada caloria preciosa até o próximo amanhecer. Mas o fim do dia no cerrado não significa que a vigilância termine. Na verdade, ela apenas muda de mãos, passando para sentinelas que observam o mundo de uma perspectiva completamente diferente, prontas para guardar o solo a partir das alturas. Quando as sombras começam a se alongar e a brisa do fim de tarde traz um alívio temporário para a terra ressequida, o cerrado passa por uma troca de guarda. Os grandes répteis buscam o calor de seus abrigos, mas a vigilância sobre as planícies nunca cessa. Pousada imponente sobre um cupinzeiro ou no topo de uma cerca rústica, uma figura de olhos dourados e hipnóticos observa cada movimento na vegetação. A coruja buraqueira é a sentinela definitiva deste bioma, uma ave de rapina que desafia os hábitos tradicionais de sua própria linhagem para se transformar em um dos predadores mais eficientes e adaptados das savanas brasileiras. Ao contrário de suas parentes que habitam a escuridão das florestas densas, a buraqueira desenvolveu uma forte preferência pela luz do dia e pelos campos abertos, onde sua visão panorâmica e audição apuradíssima encontram o cenário perfeito para prosperar. Seu nome não é uma escolha casual. Esta ave extraordinária estabelece seus ninhos e refúgios no subsolo, aproveitando-se frequentemente das escavações deixadas pelos tatus ou cavando seus próprios túneis com o auxílio de suas garras fortes e bico afiado. Essa escolha arquitetônica fornece uma proteção inestimável contra os extremos térmicos do cerrado e contra os predadores aéreos de grande porte. Na entrada de sua toca, ela passa horas em uma postura ereta e atenta, girando a cabeça em ângulos impressionantes de até 270 graus, para cobrir todos os pontos cegos ao seu redor. Nada escapa ao seu escrutínio. Quando uma presa em potencial é detectada, seja um grande gafanhoto, um escorpião ou um pequeno roedor distraído, a coruja buraqueira projeta-se no ar em um voo perfeitamente silencioso, graças à estrutura especial de suas penas que abafam o som do atrito com o vento. Em um ataque cirúrgico e fulminante, ela captura a vítima antes mesmo que qualquer aviso de perigo possa ser percebido. Se um intruso se aproxima de seu território de nidificação, a buraqueira revela uma coragem impressionante e uma estratégia de defesa fascinante. Ela emite um som agudo que imita perfeitamente o chocalho de uma cascavel de dentro da toca.
afugentando mamíferos curiosos, com o medo psicológico de um veneno mortal. Além disso, machos e fêmeas trabalham em uma parceria exemplar, revezando-se na caça e na proteção dos filhotes com uma fidelidade admirável. Ver essas aves equilibradas sobre o solo avermelhado é compreender a essência da inteligência ecológica do cerrado, onde o tamanho não dita o sucesso, mas sim a astúcia e a capacidade de ler os sinais do ambiente. No entanto, mesmo a sentinela mais atenta sabe que existe uma força maior que governa estas terras, um soberano cujo caminhar imponente exige o respeito silencioso de todas as criaturas e que representa o ápice absoluto da evolução no topo da cadeia alimentar. Quando a noite finalmente abraça o cerrado e o manto de estrelas ilumina a vastidão da savana, o silêncio se torna a linguagem oficial da sobrevivência. É sob o domínio da escuridão que o verdadeiro ápice da evolução se manifesta, caminhando com uma autoridade que dispensa apresentações. Das matas de galeria que margeiam os rios cristalinos até as chapadas mais imponentes, a onça-pintada surge como a governante suprema deste ecossistema. Sendo o maior felino das Américas, ela não é apenas um predador no topo da cadeia alimentar. Ela é a própria força vital que mantém o equilíbrio e a saúde de toda a biodiversidade ao seu redor. No cerrado, onde as presas costumam ser ágeis e o terreno impõe grandes desafios de camuflagem, a onça-pintada desenvolveu uma estrutura física que beira a perfeição biológica. Sua pelagem amarelada, cravejada de rosetas negras exclusivas que funcionam como impressões digitais, faz com que ela desapareça completamente entre as luzes e sombras da vegetação retorcida. Cada passo de suas patas largas e almofadadas é calculado para não emitir um único estalo de folha seca, permitindo que ela se aproxime de suas presas com a precisão de um espectro. Diferente de outros grandes felinos do mundo, a onça-pintada possui uma técnica de abate única e devastadora. Sua mordida é proporcionalmente a mais poderosa entre todos os carnívoros do planeta, capaz de perfurar cascos de tartarugas e fraturar os ossos mais resistentes com uma facilidade impressionante. Ela caça veados, catetos, antas e até mesmo os grandes jacarés nas margens dos rios, demonstrando uma versatilidade anfíbia que poucas criaturas possuem. Mas o reinado da onça-pintada não se baseia na crueldade, e sim em uma necessidade ecológica sagrada. Ao controlar as populações de herbívoros e predadores de médio porte, ela garante que a vegetação não seja sobrecarregada e que as espécies menores continuem a ter espaço para viver. A presença da onça é o indicador máximo de que o cerrado está vivo e saudável. Ao final desta jornada pelas savanas brasileiras, percebemos que este bioma não é apenas um cenário de escassez e seca, mas sim um santuário de resiliência onde cada habitante desenvolveu uma maestria única para transformar a dificuldade em triunfo. Da velocidade da ema
a resistência térmica do teiu e da vigília da coruja buraqueira à soberania da onça-pintada, o Cerrado se revela como uma das maiores obras-primas da evolução na Terra. Proteger este reino antigo e suas águas sagradas é garantir que as futuras gerações ainda possam testemunhar o espetáculo da vida selvagem em sua forma mais pura, selvagem e fascinante. O Eco Selvagem se despede por aqui, com o coração cheio de respeito por este imenso e eterno berço das águas brasileiras.